Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formalice. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem bacana. A gente vai criar aqui um controle interessante lá no nosso user form, que eu vejo o pessoal utilizando pouco. Então hoje a gente vai fazer uma aula completa sobre a barra de progresso do user form, tá? Então, para a gente poder falar de user form, para a gente poder falar de VBA, a gente está aqui num projetinho em branco, tá? Isso é importante para a gente começar desde o começo, e mesmo quem seja iniciante conseguir acompanhar aqui com a gente, tá? Para você poder começar, primeiro passo, você precisa da guia desenvolvedor habilitada aí no seu computador, no seu Excel. Tá? Para fazer isso, caso ela não esteja aparecendo, você vai vir em qualquer outra guia, clica com o botão direito, vem aqui em personalizar faixa de opções, ele vai carregar, demora um pouquinho, é normal, ele vai carregar essa janelona aqui na sua tela, e no lado direito você vai procurar aqui pelo botão desenvolvedor, marca essa caixa, e dá aqui o OK. Aí vai aparecer o desenvolvedor aqui para você e aí o botão aqui de Visual Basic. Então por aqui ou pelo atalho Alt F11 você consegue já acessar a interface de programação aqui do nosso VBA, tá? O que a gente vai fazer aqui? Nesse projeto eu não vou me preocupar muito com o nome de estruturas, mas eu sempre falo que se criou alguma coisa, cria um nome para esses elementos, porque num projeto real, num projeto maior, isso vai facilitar tanto a sua programação, a criação do seu elemento, quanto a manutenção mais para frente, tá? Sempre pense que você vai fazer manutenção naquilo e se tiver bagunçado vai te dar um trabalhão, às vezes pode até inviabilizar para você fazer uma manutenção, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro passo, vou vir aqui na janelinha do VBA Project, se ela não estiver aparecendo para você, você vai apertar Ctrl R para ela aparecer, tá? Clica com o botão direito aqui numa parte em branco, inserir user form, tá? E aí vai aparecer aqui uma janelinha parecida com essa, que é o nosso formulário, né? Esse aqui é o formulário que vai aparecer lá no Excel quando a gente rodá-lo, né? Então se eu clicar aqui ele vai aparecer desse jeito, tá? Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir um exemplo bem simples, tá? Do nosso desse controlinho aqui, olha, o Progress Bar, né? Que seria a barra de progresso. O que ele faz? Ele mostra um gráfico, né? Como se fosse um gráfico demonstrando o progresso de alguma coisa. Isso é bem legal, principalmente se você por algum motivo criou uma sistemática que é lenta, né? Então eu sempre falo para você, cria uma sistemática rápida, faz uma estrutura que não gere ali muito tempo de execução, mas às vezes fica um pouco difícil de você fazer isso, tá? Então quando você precisa fazer uma estratégia que seja mais lenta, que vai levar mais tempo, talvez seja interessante você colocar essa questão de barra de progresso para mostrar para o usuário, né, que aquilo está sendo calculado. Porque é muito comum que as pessoas elas fiquem na dúvida, poxa, será que já está pronto? Será que deu problema na planilha? Será que o que está acontecendo que eu já cliquei aqui no botão e não tem nenhuma resposta, né? Então, principalmente para aqueles usuários que têm menos contato ali com o computador, né? Menos habilidade com o computador, tá? Então essa ferramenta é bem bacana para isso. Só que primeiro, se ela não estiver aparecendo aqui na sua caixinha de ferramentas, tá? Lembrando, a caixa de ferramentas é esse ícone aqui, tá? Se ela não estiver aparecendo aqui para você, você vai precisar habilitar essa ferramenta aqui. Como que eu faço isso? Você vai vir numa parte que não tenha nenhum ícone e clica com o botão direito. Aí você vai vir aqui em controles adicionais, ele vai carregar aqui para você e aí vai aparecer uma listona, tá? Com um monte de controles diferentes aqui para você. Lembrando que esses controles que aparecem aqui, nem todos eles rodam muito bem no Excel, tá? Então eles são controles do VBA. E o VBA ele roda no Excel, no PowerPoint, no Word, no Outlook e em outras ferramentas como, por exemplo, o Access, que são aí do pacote Office, tá? Então por conta disso tem coisa aqui que não adianta você sair clicando e colocar todos os controles ali achando que o seu projeto vai ficar fantástico, você vai ter todos os controles do mundo, tá? Então porque vários desses controles não vão funcionar nos seus projetos, tá? Percebe que eu mesmo que vendo projetos não utilizo uma grande quantidade de controles aqui, tá bom? Mas enfim, você vai descer aqui, olha, procurar por Microsoft, tá? Então esses começam com Microsoft Forms. O que é o Microsoft Forms, pessoal? São os controles que foram feitos para user form do Excel, tá? Então esses controles aí, por exemplo, checkbox, combo box, combo button, command button, né, o frame, são os controles que foram feitos realmente para rodar aqui. Então eles dão super certo com esse tipo de projeto, tá? E aí você vai ter aqui list boxes, os itens, né, que são
comuns ali pra gente, e você vai procurando. Olha, vai ter alguns aqui embaixo que vão começar a ser um pouco diferentes, como por exemplo image command box, né? Então o image list, né? Então esses carinhas aqui são um pouquinho já diferentes. E você vai ter aqui o list view, que é um outro bem legal que a gente fala aqui às vezes também. Você vai procurar por um que se chama Progress Bar, tá? Então deixa eu até colocar aqui só os meus selecionados, que a lista ali é meio grande, para mostrar o nome certinho aqui para vocês, tá? Então, cadê? Progress Bar, esse carinha aqui, olha. Então, Microsoft Progress Bar Control Version 6.0, tá? Então, acha esse item aqui na listinha de vocês, marca aqui o xizinho, tá? Então, fez isso, ele vai aparecer lá para você. Dá OK. E aí você vai ter o controle de barra de progresso aqui, ok? Cliquei nele e cliquei lá no meu user form, ele vai colocar a barrinha de progresso lá pra gente. E aí o que a gente vai ter aqui? Olha, percebe que você consegue customizar aqui tamanho. Eu normalmente gosto dela mais fininha assim, apesar que eu uso pouco esse controle porque eu gosto de projetos que sejam rápidos, né? Mas mesmo assim, ele fica, na minha opinião, mais interessante quando ele é assim, mais fininho ali, né? E aqui, se você clicar nele, você vai ter as propriedades, né, com o F4, e aí você vai ter aqui, ó, o nome, né, então quais são as propriedades, vou até categorizar para ficar melhor, o nome do seu controle, né, então normalmente a gente dá um nome para ele, eu vou chamar assim, olha, PB, que eu chamo de, é o padrão que eu uso para Progress Bar, tá, 01, né, ou até PB Test, tá, então fica até mais fácil, PB Test. Depois você tem aqui o Control Type Text, né? Control Type Text é o texto que você vai colocar de controle para esse, de ajuda, né? Para esse controle, que é aquele, quando você passa o mouse aparece um textinho ali de ajuda. Então se você quiser que apareça ali alguma coisa, você pode colocar o texto ali ou pode referenciar uma célula para isso, tá? Então ele também funciona, tá bom? Então às vezes é bem bacana, tem vários vídeos aqui que eu ensino a fazer isso para todos os controles, tá? Tem aqui a questão de orientação, então ele está aqui como horizontal, né? Você pode inverter ele aqui também para ser vertical, daí ele vai virar aqui para você, né? Normalmente a gente usa ele como horizontal mesmo, tá? Então eu vou voltar ele aqui. Aqui, olha, você tem o scrolling. O que é scrolling, né? Ele está na questão standard dele, que seria o padrão. É o jeito que ele faz o preenchimento aqui da barra. Percebe que ele vai fazendo uns quadradinhos aqui, né? Você tem outra opção que eu gosto mais, eu acho mais moderna, que é a Smooth, né? A Smooth, ela faz uma barra contínua, né? Então ele não fica aqueles quadradinhos ali. A diferença dos dois é essa, tá? Aí tem o Visible, né? Que é para apresentar o não elemento, como de outros itens, tá? Aqui esse personalizado, tá? Então ele vai falar ali para você aqui, você vai conseguir inserir ali um objeto para personalização do seu elemento. Mas isso aqui para quem está trabalhando com projetos um pouco mais avançados, porque você tem que ter um tipo de elemento específico para isso, tá? Então, parecido com o que a gente já fez aqui em outros projetos, com colocar ícone ali no mouse quando passa por cima, né? Então, quando você faz isso, você tem que criar o ícone no formato ICO, porque senão ele não dá certo. Aqui é mais ou menos, de forma muito grosseira, a mesma coisa, tá? Então, é um controle que a gente não vai usar. Mesma coisa aqui para o sobre também, tá? Não se preocupa muito com esses dois não. Temos aqui, olha, a aparência dele, então ele tá esse CC3D, né? Você tem aqui também o flat. Qual que é a diferença dos dois? Esse flat, ele faz aqui, olha, uma barra mais limpa, eu gosto até mais dela assim, né? Mas muita gente usa esse 3D aqui, que ele dá como se fosse um preenchimento para baixo, né? Em baixo relevo ali no gráfico, tá? A gente vai ter aqui também o Enabled, né? Então se a pessoa consegue acessar ele, né? Se ele tem ali o Right to Left, ou seja, se ele é invertido, às vezes você quer uma barra que preencha da direita para a esquerda, né? Então esse Right to Left seria isso, ele preencher da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, né? Então falso ele faz da esquerda para a direita. O Show Modal, né? Então se ele é prioritário, então no caso sim, né? Deixa eu só pegar aqui o controle de novo. Depois você vai ter aqui os outros elementos com relação a preenchimento e principalmente, tá, esse carinha aqui, ó, mínimo e máximo, tá? Essa parte aqui é bem importante. Por quê? Mínimo e máximo são os preenchimentos que ele vai ter. Então percebe que ele está de 0 até 100. Tá? Então 0 representa a barrinha vazia e 100 vai representar ali
a barrinha totalmente cheia, tá? Então, o que a gente vai fazer ali dentro desse controle para fazer o preenchimento? A gente vai alternar o valor dessa caixinha entre do início até o final dele, tá? Então é assim que a gente simula ali o preenchimento desse item, tá? Agora imagina que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir para ele fazer uma contagem aqui dentro. Vou até diminuir aqui esse meu user form, vou deixar ele assim. Vou pegar aqui, olha, um label, deixar esse label maiorzão aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é bem como um teste só, tá? Beleza, mais ou menos aqui. Vou dar um nome para isso aqui, olha, LB num, porque eu vou colocar um número ali dentro, tá? Eu vou colocar ele aqui como final, ou fundo transparente, tá? E depois eu vou trocar a fonte dele para ficar um pouco mais interessante, tá? Então eu vou vir aqui em fonte, olha, onde está Home. Eu vou clicar aqui, ele pensa um pouquinho a primeira vez que você abre a fonte, tá? Demora um pouquinho, é normal. Só na primeira vez que ele faz isso, porque está carregando ali as opções de fonte, tá? Vou colocar aqui a fonte Bandscript, que é uma fonte que eu gosto de utilizar. Vou colocar aqui no Semi-Bound Semi-Condensed, que eu acho que ela fica legal. E vou colocar um tamanho de fonte maior, 48, por exemplo, tá? E aí vai ficar grandão assim, olha. E depois eu vou pedir para ele centralizar esse texto, tá? Então não ficar esse texto label 1 desse jeito, ok? E aí eu vou pedir para ele fazer o seguinte, né? Então para centralizar, você vai vir aqui no Text Align, tá? Text Align, ele está como left, eu vou trocar para centered, então ele vai centralizar ali. E por último, eu vou colocar aqui um botãozinho pra gente também, tá? Então, deixa eu pegar aqui comando button, né, o famoso botão de comando, e vou colocar ele aqui também, ó. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. E agora que eu já estou com meus controles, eu já posso centralizá-los aqui. Vou pegar todos os controles, se você quiser, você pode vir aqui, olha, clicar com o direito, alinhar. E aí eu posso vir aqui em alinhar centros, assim eles ficam todos no mesmo centro. Isso ajuda às vezes quando você está organizando alguma coisa, tá? Não vou me preocupar com fundo, coisa do tipo. Eu só vou trocar aqui, olha, esse cinzinha por branco aqui no meu user form para ele ficar com uma carinha mais legal. E agora eu vou configurar esse botão. Eu vou chamar aqui de BT. Opa, BT iniciar, tá? O label já está certo, nossa barra já está certa, né? O progress bar. E aí vou colocar aqui um caption, né? Então iniciar contagem, tá? Eu vou fazer uma contagem aqui para a gente simular uma situação, tá bom? E aí vou só colocar aqui um forecolor branco, um backcolor azul. Vou vir aqui aumentar um pouquinho mais esse botão. Posso centralizar eles aqui de novo para não sofrer. Pegar aqui só o botão, vou tocar a fonte também. Eu vou colocar com um Bandscript. Aqui, Semi-Bound Semi-Condensed. E vou deixar esse aqui também 16. Pronto. Então agora é só aumentar aqui um pouquinho para baixo. E tá aí. Tá aí o nosso user form. Tá? Então ele ficou desse jeito aqui, ó. Beleza, percebe que aqui, olha, eu estou usando uma situação muito simplista de trabalho, tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse label, vou trocar a cor da fonte dele aqui, olha, para forecolor. Também vou pegar o mesmo azul que eu peguei lá, que é esse azul aqui, tá? Ok, vai ficar mais bacana. E aqui, olha, a sua barra, né? Um ponto meio chato dela é que você tem o preenchimento dela já pré-definido, então ela não é muito editável com relação à estética e coisa do tipo, tá? Então esse é um ponto um pouquinho chato dela, mas já fica bacana aqui pra gente, tá? Beleza, agora o que eu vou fazer? Como que eu vou pedir para ele fazer para mim essa estratégia de contagem, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pedir para que ele faça dentro do user form click, então eu vou pedir aqui, olha, um N de número mesmo, as double, ok? E aí eu vou falar para ele for n igual a 1 to n igual a 100. Não era de 0 a 100 lá a diferença, né? Next i. Eu vou pedir next n, desculpa. Eu vou pedir para ele contando essa informação ali para mim, tá? Quando ele for contando, eu vou pedir para ele que mi.pbtest.value seja igual a n, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar ali o valor dentro dessa condição. Ah, Lucas, mas eu estou usando um valor diferente, né? Então lá na minha situação eu estou contando o número de linhas
que existe, né? Então, desse jeito, você vai poder calcular em cima desse número de linhas. Eu sempre sugiro que você faça por percentual, tá? Se você fizer a conta por percentual, faz mais sentido do que se você fizer ali a conta por contagem mesmo, né? Então, fica mais fácil de trabalhar com porcentagem daí desse jeito, tá? Mas de qualquer forma, dá para trabalhar também por contagem com números maiores. Bom, a gente vai ver uma condição um pouco mais para frente, tá bom? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui, olha? Eu vou colocar isso daqui para rodar, vou deixar aqui o VBA de um jeito e de um lado, né, e o Excel do outro, para a gente poder ver isso aqui acontecendo. Então, eu vou pedir para ele rodar. Ele abriu aqui o meu user form, né, bem feião ainda, mas já está aqui. E eu vou pedir para ele fazer o seguinte, olha. Roda aqui para mim essa condição de forma mais passo a passo, tá? Você vai perceber que quando eu clicar aqui no botão, ele vai vir para cá, vai definir que n vale 0, né? Então n vale 1 ali no começo e vai até o meu n igual a 100, né? Opa, to 100. Deixa eu só escrever certo aqui, beleza. F5, deixa eu colocar aqui de novo. Percebeu que quando eu cliquei, ele já encheu a barra, olha, de uma vez, olha. Mal dá para ver ele esvaziando ali a barra. Porque a contagem de 0 a 100 ali para o VBA é muito rápida. Tá? Então, quando eu clico aqui, olha, se eu zerar ele aqui agora, colocar aqui, olha, quando ele fez o preenchimento de 1, ele vai fazer uma única barrinha ali. Se eu rodar de novo, né, pedir para ele rodar aquilo, percebe que ele vai encher o preenchimento muito rápido por conta disso, porque de 0 a 100 é muito rápido. Então, nessa condição, ele vai conseguir mostrar para você ali o caso inteiro, se você tiver um código mais lento, tá? Por exemplo, se eu pedir para ele fazer aqui, olha, deixa eu parar aqui a execução, falar para ele o seguinte, ó. Deixa eu vir aqui, with me, para ficar um pouquinho mais tranquilo o código. And with, então agora melhorando um pouquinho essa estratégia, vou pedir também para que .lb.caption seja igual a n, tá? E aí, né, vou vir aqui no meu user form initialize, no evento initialize, vou dar uma limpada ali naqueles elementos, tá? Então, me.lb.caption é igual a empty. Okay? Então, se eu rodar agora o formulário, percebe que não tem o item ali, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pedir, olha, para ele rodar passo a passo. Então, eu vou colocar uma pausa aqui no bloco. Vou vir para cá. Então, ele chegou, F8 para ele rodar aqui passo a passo. Então, 0. O N virou 1. Ele vai colocar 1 ali na barrinha. Vai colocar o número que ele está contando aqui. Então, já apareceu ali para ele certo. Beleza? Foi para 2. Percebe que a barrinha ela vai aumentando progresso a progresso, né, já fazendo a estrutura ali para você de forma adequada, tá? Então, quando eu passo ele devagarinho assim, você consegue ver isso acontecendo. Se eu rodar isso aqui, olha, ele faz tão rápido que você não vai ter condições de realmente ver nem o 100 ali mudando, tá? Justamente porque esse meu código é muito simples, ele consegue executar rápido demais, mas ele está executando esse preenchimento. Isso é bacana porque desse jeito você consegue definir para ele uma estrutura que ele vai mostrar de acordo com a velocidade do que está acontecendo. Então imagina se às vezes o computador da pessoa é um pouco mais lento, coisa do tipo, ele vai conseguir mostrar esse processamento para a pessoa de forma percentual e gradual. Ele fica bem legal nessa estrutura, tá? Vamos fazer um exemplo um pouco diferente agora, tá? Então deixa eu fechar aqui e vamos dificultar um pouquinho mais a situação. Eu vou colocar aqui, ó, dim I de início as double e dim F de final as double, ok? E aí eu vou pedir para que ele defina essas duas variáveis para mim, tá? Então aqui eu não vou me preocupar em ficar controlando se a pessoa está digitando certo ou não. Eu sempre falo para você fazer isso. Aqui eu não vou fazer isso porque não é o foco da aula em si, tá? Mas normalmente a gente vai definir uma estrutura bacana ali de caminho, tá? Nem vou fazer o I, vou fazer só o final ali mesmo. Já vai ser suficiente, tá? Então, de número de vezes que eu quero que ele faça. Então eu vou falar que F vai ser igual a input box. Vou colocar aqui um prompt, né? Então o prompt vai ser defina a quantidade de itens contados, por exemplo.
Tá? Então, porque no meu caso vai ser manual, porque eu não tenho base de dados ali. Se você tiver base de dados, isso aqui pode ser o número de processamentos que você vai ter, número de linhas que vão ser calculadas, coisas do tipo. Então, assim você já tem essa definição quando você está fazendo lá a sua mecânica, seja ela qual for, tá? Não vou me preocupar com título, com default, nem nada do tipo, tá? E depois, quando ele fizer isso, lógico que lá dentro eu só vou colocar números, tá? Então, reiterando isso vai fazer ali uma facilidade para mim. Só que o que eu vou fazer? Né? Então, o N, né, ele vai variando agora de 1 até, né, o meu final, que vai ser o F, ok? E ele vai fazer essa contagem aqui. Só que o meu PB N não vai mais poder, o valor dele não vai mais poder ser o N direto. Porque se for N direto, ele vai bater o estouro lá do 100. Então, como é que eu converto isso daqui para uma estratégia de percentual e apresento isso de forma simples? Você pode fazer o seguinte, olha. Você pode pegar aqui, coloca aqui um parênteses, dividido por F, né? Então, o N ali, que é o número que ele está agora, dividido pelo total, né? Então, que seria o F, o final, né? E isso daqui você faz vezes 100 para transformar, vezes, né, 100 para transformar isso, tirar o símbolo de porcentagem e transformar no número inteiro, tá? Então isso daqui vai fazer com que você tenha essa estrutura. Só que ainda pode dar um número quebrado desse jeito, né? Então você pode fazer o seguinte, olha, você pode fazer worksheet function, tá? Worksheet function, ponto. E aí aqui você tem a forma que é deixa eu só lembrar do nome dela aqui no inglês, que é a fórmula int lá do, pode até ser round up, por exemplo, vai funcionar. Abriu aqui o parênteses, esse é o número para ser arredondado, vírgula 0, número de casas decimais, e aí ele já vai fazer essa estrutura aqui para você, tá? Então, desse jeito aqui, você vai fazer com que ele tenha o cálculo de porcentagem e apresente só o número inteiro ali para você, que já é o suficiente para a barra. Porém, a contagem ele vai aparecer de forma mais tranquila. Vou colocar aqui novamente uma pausa, tá? E vou colocar até pausa aqui em cima e vou rodar de novo. Então, F5, cliquei ali no botão, então ele chegou aqui, né? Então ele vai perguntar para mim o tamanho ali que eu quero no F. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 15 mil, por exemplo, né? Então ele vai fazer muito mais do que 100, tá? Beleza? Então ele salvou a informação, lembrando, só porque eu coloquei número correto, tá? Se você for fazer uma coisa parecida na realidade, você tem que fazer um tratativo ali para garantir que a pessoa está colocando número mesmo. Veio para cá, então ele vai fazer, N valendo 1, né, até 15 mil, né? E o PB, o que ele vai fazer aqui? Olha, ele vai colocar como valor justamente o número que eu tenho, olha, e ele já calculou qual que é a porcentagem ali multiplicando por 100. Então ele colocou um valorzinho ali bem pequenininho. Por quê? Porque ele arredondou aquela estrutura como 1, né? Porque eu pedi que ele fizesse aquele roundup. Se eu colocasse para ele fazer o preenchimento como um preenchimento incompleto, digamos assim, você teria um problema ali nessa estrutura. Então é mais bacana que ele fique um tempo, ele vai ficar repetindo 1 ali até que seja um número maior do que 1. Então ele fica aquela barrinha parada, digamos assim, até que ele consiga fazer a estrutura correta, tá? E aí aqui você pode ter, olha, vai aparecer ali o N, né? Então ele está no número 1, beleza, está no número 2, percebe que ele não está mudando aqui a barrinha ainda, olha, 4, 5, 6, vou passar aqui um pouquinho mais rápido, olha, percebe que ele ainda não está mudando, por quê? Porque o número que eu estou apresentando é um número ainda muito grande, então ele continua aqui, olha, com a barra de 1, tá? Então porque ele ainda está dividindo aquilo lá por 15 mil, conforme ele for avançando aqui, e agora sim uma estrutura um pouco maior, pronto, ele pulou, olha, para 2, percebe? Então agora sim ele vai começar a fazer a contagem de forma mais interessante, né? Então mostrando ali exatamente esse número de execuções, e vai fazer ali o carregamento também de forma mais legal, tá? Se você fizer uma estrutura que tem um cálculo bacana entre processamento e a realidade que você tem ali de trabalho, você vai perceber que a barrinha vai funcionar como funciona nos softwares, com velocidades diferentes dependendo do status, né, do momento que você está. E outra coisa legal que você pode fazer é colocar mensagens, tá? Então, por exemplo, eu vou pedir para ele rodar, você vai ver que como são só 15 mil, ele também vai rodar rápido, olha, mas já com uma cara bem legal. Agora rodando ele aqui, olha, 15 mil,
tá? Sem parar, né? Olha que legal, já o preenchimento já fica bem interessante, tá? Outra coisa que você pode fazer que vai ficar legal ali é o seguinte, você pode vir aqui no User Form, eu vou pegar esses controles aqui, olha, até vou diminuir um pouquinho o tamanho da barra, ok? Vou centralizar todo mundo aqui de novo, tá? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Vou centralizar esses carinhas aqui de novo, alinhar nos centros, tá? Não tem problema dele ter ido para lá, só encurtar aqui um pouquinho, pronto. Vou pegar mais um label, tá? Vou botar um label aqui e esse label vai ser pequenininho, ok? Então eu vou ajustar ele aqui, olha. E vou deixar bem aqui na frente, olha. Vou ajustar ele aqui de frente com a sua barra. Pronto, tá? E esse label F4, vou tirar aqui o fundo dele, vai ficar transparente também, tá? E vou pedir para ele fazer o seguinte, olha, lá no User Form Initialize, né? Então, deixa eu só dar um nome para aquele label também. Então ele vai ser o LB de label, né? Progresso. Tá? Então o que eu vou escrever nesse label aqui? Acho que até vou deixar ele, tá bom assim. Vou trocar a fonte dele para ele ficar no mesmo padrão que eu estou usando, né? Então vou colocar aqui, ó, BandScript. BandScript. Vou deixar aqui Semi-Condensed e Semi-Bound, que é o mesmo que eu coloquei nos outros, só vou colocar tamanho 6 para ele ficar bem pequenininho ali, tá? Acho que ele sendo tamanho 6 ficou até pequeno demais. Vou voltar tamanho 8 aqui. Beleza. Ok, então ficou ali. Vou vir aqui no User Form, vou limpar também aquele label, tá? Então mi.lb progresso.caption é igual a empty, tá? E eu vou pedir para ele fazer o seguinte, quando ele fizer aqui a rotação, além dele colocar o número lá no label de cima, tá? Eu vou pedir para ele apresentar esse percentual também ali no final, para mostrar quanto que eu tive ali de progresso, tá? Então eu vou fazer assim, progresso, ponto pb lb progresso.caption vai ser igual a progresso, e aí aqui eu vou colocar o percentual, é comercial. Deixa eu até, nem vou colocar aqui o progresso, vou colocar aqui só o barra, senão vai ficar muito grande o texto lá. Comercial, format. Aí dentro do format eu vou pedir para ele calcular de novo n dividido por f, tá? E aí, vírgula, formato que eu quero que apresente 0,00%, tá? Então assim, ele vai apresentar ali também a porcentagem pra gente, e comercial, aqui, aspas, fecha o parênteses, tá? Então assim ele vai colocar essa informação ali para você, colocando também essa notinha. Se você quiser, você ainda pode separar, por exemplo, seus códigos em etapas, como por exemplo, calculando base de dados, gerando gráficos, apresentando imagens. Aí você pode ir colocando essas etapas ali para que sejam apresentadas dentro ali do seu user form, como janelinhas, como a gente vai fazer com esse label aqui, fica bem legal e passa um status para a pessoa do que está sendo feito, né, do que está acontecendo naquele momento, tá? Então se eu vier aqui, eu vou novamente colocar uma pausa aqui no user form para a gente ver isso acontecendo, tá? Então tá lá no user form, percebe que não aparece nada aqui porque está vazio igual o outro. Vou clicar aqui no botão, fez a pausa aqui, eu vou colocar aqui um valor F8 aqui na minha base, vou colocar aqui os mesmos 15.000, que ficou legal ali o preenchimento, ok, e aí vai vir para cá de novo, né? Então fazendo ali de 1, colocar o primeiro preenchimento ali de 1, né? Primeiro que faz sentido pra gente, o valor lá em cima, e aqui olha, 0,01%, tá? Então ele fica ali, olha, já bacana. Eu vou até fazer aqui, olha, acho que dá progresso. Vou fazer assim, ó. Acho que vai ficar legal. Olha lá. Então vai dar a ideia de progresso 0,02%, né? 0,03, 4. Então assim ele vai atualizando aqui as duas informações para você, tanto em quantidade, aqui no meu caso, que é o que eu estou querendo apresentar, né? E aqui como porcentagem também da execução. Então dá uma ideia para a pessoa de quanto tempo que ela vai levar ali, quanto tempo ainda falta para ela terminar essa execução, tá? Tem uma galera que faz até um cálculo de tempo em cima da estratégia normal de trabalho daquele sistema ou do quanto ele já levou de cálculo. Só que daí você precisa trabalhar um pouquinho mais com a parte matemática ali para você apresentar uma estimativa de quando que vai terminar
igual quando você está trabalhando com Windows e você vai fazer uma cópia e cola, por exemplo, e ele faz aquela estimativa, né, de quanto tempo falta para ele terminar aquela atividade, tá bom? Mas dá para fazer também, você vai calcular isso, obviamente, e vai mandar apresentar aqui em Labels também, tá? Se eu mandar aqui o F5, você vai perceber que um detalhe acontece, né? Então eu vou colocar aqui até um valor maior, 100, 1, 2, 3, 100 mil agora, né? Você vai perceber, olha, que ele não altera ali o label corretamente quando você faz desse jeito, ó. Por que ele não altera ali o label, né? Porque ele não está apresentando ali para você passo a passo como ele faz quando você passa aqui item por item. Olha, perceba que é o mesmo código, né? Então mesmo 100 mil, mesma informação. Aqui, olha, ele faz o preenchimento certinho para você, porque aqui ele está lento o suficiente para conseguir fazer aquela estratégia, tá? Então, uma coisa que você pode fazer para melhorar isso é o do events, tá? Então, deixa eu só colocar aqui junto. Então, esse do events, ele força, tá, a executar todos os eventos que tem que ser executados, tá? Quando você faz assim, agora sim ele vai mostrar para você o andamento, tá, de todos os dados que você tem. Então esse do events, ele força o VBA a atualizar todos os eventos que existiam para que ele consiga mostrar todos os dados para você, tá? Essa estratégia que eu estou fazendo aqui de colocar esse label também poderia acontecer aqui no Caption do próprio User Form. Aí também funciona, também fica legal. Você pode colocar para ele ir atualizando o Capture aqui em cima e mostrar esse progresso, né, esse andamento aqui em cima. Muita gente faz isso e é um dos usos que eu acho interessantes para dentro de User Forms, para esse Capture aqui que eu vivo falando em todo projeto que eu não gosto dele, tá? Mas aí para mostrar essa questão de progresso eu acho que fica bem interessante, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado desse controle, esse controle que eu vejo o pessoal usando pouco aí nos seus projetos, mas que é bem bacana, bem útil para várias situações. Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.